A 20 de janeiro de 2025, o mundo testemunhou um acontecimento que poucos poderiam ter previsto. Enquanto Donald Trump fazia o juramento para o seu segundo mandato como presidente, os holofotes estavam divididos com uma figura improvável, o seu filho mais novo, Barron Trump, com os seus imponentes 6'9", e irradiando confiança recém-descoberta. A transformação de Barron foi nada menos que notável. O seu crescimento físico e maturidade emocional apanharam todos de surpresa, até mesmo os seus próprios pais, enquanto o observavam de pé ao lado do pai. O momento não era apenas sobre o significado político do dia, era sobre o surgimento de Barron como um indivíduo pronto para aparecer aos olhos do público de uma forma que ninguém esperava. Para Melania Trump, ver o seu filho sob esta nova luz trouxe-lhe lágrimas aos olhos. Como mãe, protegeu Barron do escrutínio implacável e do caos que acompanhavam o facto de fazer parte da família Trump. O seu foco sempre foi dar a Barron uma criação estável e fundamentada, longe das distrações da fama e do frenesim mediático. No entanto, naquele dia histórico, ver o seu filho mais novo ao lado do pai, equilibrado e confiante, foi um lembrete pungente de quão longe ele tinha chegado. Foi uma prova da dedicação e do cuidado de Melania, que moldaram Barron no jovem que estava diante deles. Barron nasceu num mundo de luxo incomparável, como o filho mais novo de Donald e Melania Trump. Os seus primeiros anos foram passados na Trump Tower Penthouse, uma casa com piso de mármore, detalhes dourados e vistas panorâmicas de Manhattan. Ao contrário dos seus irmãos mais velhos, que já eram adultos com as suas próprias carreiras e vidas públicas, Barron teve uma infância mais protegida, repleta de privilégios e orientação cuidada. Nos bastidores, Melania foi intencional na forma como educou o filho. Ela compreendeu que, embora a sua vida estivesse repleta de excessos, Barron precisava de estrutura, disciplina e um sólido sentido de identidade. Desde o início que Melania assumiu como missão proteger Barron da tempestade mediática que rodeava o seu pai. Ao contrário de Donald, cujos movimentos pareciam atrair a atenção do público, o foco de Melania era criar um lar que fosse o mais normal possível, dadas as circunstâncias. Ela deu prioridade à participação prática na educação de Barron, ensinando-lhe valores como a independência, a disciplina e a importância de permanecer com os pés assentes na terra, independentemente do mundo extravagante que os rodeia. Ela queria que Barron crescesse como uma pessoa independente, alguém com capacidade para tomar as suas próprias decisões, separado do ruído do mundo público. A influência de Melania estendeu-se também à educação e aos interesses de Barron. Quando Barron começou a escola, era fluente em esloveno, um reflexo do desejo da sua mãe de o ligar às suas raízes culturais. Ela também encorajou a sua criatividade, principalmente o seu amor por tocar bateria quando era menino. Melania falava frequentemente da inteligência e da natureza curiosa de Barron, chamando-lhe um rapaz muito forte e inteligente, que adorava aprender. Apesar da riqueza e dos privilégios que o rodeavam, a educação de Barron estava longe de ser de indulgência ociosa. Melania trabalhou arduamente para garantir que ele crescesse como um jovem independente e atencioso, imune às distrações que geralmente acompanham a fama. No entanto, a vida como filho mais novo de Donald Trump nunca foi isenta de desafios. Por mais que Melania tentasse proteger Barron do brilhantismo do público, o interesse dos mídia por ele era inevitável. Desde muito jovem que Barron se viu sob constante escrutínio, fosse pela sua aparência, pelo seu comportamento ou pela sua atitude. Os desafios de crescer numa família tão importante foram agravados pela intensa atenção mediática que acompanhava cada movimento do seu pai. A natureza reservada de Barron só veio deitar achas para a fogueira, levando a interpretações erradas e, por vezes, a especulações cruéis. Melania trabalhou incansavelmente para proteger Barron do pior. Manteve-o longe dos holofotes sempre que possível, chegando mesmo a adiar a mudança para a Casa Branca em 2017 para que Barron pudesse terminar o ano letivo em Nova York. Enquanto isso,
Barron vivia uma vida bastante privada na Trump Tower, onde passava o tempo a frequentar a escola, a praticar passatempos e a desfrutar de momentos com a mãe. A agenda preenchida de Donald deixou Melania como a principal mãe responsável pela vida cotidiana de Barron, e ela levou essa responsabilidade a sério, falando frequentemente sobre como educar o seu filho era a sua tarefa mais importante. Apesar do ambiente controlado em casa, a ligação de Barron com o público era inevitável. As primeiras aparições televisivas revelaram o seu lado brincalhão, mas, à medida que foi crescendo, a sua natureza mais reservada tornou-se ainda mais evidente. Enquanto os seus irmãos abraçaram os holofotes públicos, Barron manteve-se distante do frenesim mediático. Evitava as conferências de imprensa e os comícios de campanha pelos quais a sua família se tornou conhecida, e a sua personalidade mais introvertida começou a destacar-se ainda mais. À medida que Barron foi ficando mais velho, Melania continuou a guiá-lo pelo labirinto da vida pública. Ela garantiu que ele frequentasse escolas privadas que oferecessem um ambiente seguro e controlado, onde se pudesse concentrar na sua educação sem as pressões dos média. Mesmo com o interesse público por Barron a intensificar-se, a sua mãe continuou a ser a sua mais feroz protetora. O foco de Melania na educação de Barron era inabalável. Falava sempre sobre como os estudos dele eram a sua prioridade número 1. E apesar das pressões externas, Barron continuou a mostrar a sua inteligência e força silenciosa. Mas ser o filho mais novo de um presidente polarizador trouxe consigo os seus próprios desafios. O crescimento físico de Barron, particularmente a sua extraordinária altura, tornou-se um assunto de fascínio público. O próprio Donald referiu-se certa vez a Barron como cruel, numa referência jocosa à sua natureza espirituosa. No entanto, esta justaposição de uma personalidade reservada e de presença física pareceu definir grande parte dos primeiros anos de Barron. Embora fosse certamente um rapaz de poucas palavras, aqueles que interagiam com ele notavam uma força silenciosa e uma determinação que indicavam o tipo de jovem em que se tornaria. O ponto de viragem na vida de Barron ocorreu em 2017, quando o pai assumiu a presidência. A mudança do conforto da Trump Tower para a Casa Branca marcou uma mudança drástica na vida de Barron. Já não conseguia aproveitar a privacidade dos seus primeiros anos. Com apenas 10 anos de idade, Barron foi lançado para a ribalta, onde cada aspecto da sua vida estava sob constante escrutínio. A comunicação social detalhou tudo, desde o seu comportamento até a sua aparência. Cada passo em falso, por mais pequeno que fosse, era amplificado. Barron aprendeu rapidamente que estar sob os olhos do público significava lidar com comentários implacáveis, muitos deles injustificados. A dureza do olhar do público tornou-se ainda mais evidente no incidente viral que envolveu um tweet de um escritor no Saturday Night Live, logo após a tomada de posse de Donald. O escritor, num momento cruel de julgamento, sugeriu que Barron poderia tornar-se um atirador em escolas domésticas. O tweet foi rapidamente apagado, mas o mal já estava feito. Barron era agora alvo de chacota de uma forma que nenhuma criança deveria ser, especialmente uma tão jovem. Este episódio foi apenas um dos muitos momentos em que a vida de Barron se tornou tema de ampla discussão pública. Ainda mais prejudicial foi um vídeo viral partilhado pela comediante Rosie O'Donnell, que sugeria que Barron poderia ter autismo. O vídeo, que fazia parte de uma disputa entre O'Donnell e Donald Trump, usou o comportamento de Barron em eventos públicos como alegada prova. Melania respondeu rapidamente, tomando medidas legais para remover o vídeo e condenando publicamente, na alegação infundada. Ela deixou claro que não havia absolutamente nada de errado com o autismo, mas que tais questões pessoais deveriam permanecer privadas, longe do mundo cruel da guerra política. Apesar dos seus esforços, os rumores e especulações sobre Barron persistiram. Ao fazer a transição para a vida na Casa Branca, Barron teve de enfrentar não só os mídia, mas também as realidades da vida escolar.
frequentou a escola episcopal St. Andrew, em Maryland, onde teve de lidar com as complexidades de ser aluno e filho do presidente. As medidas de segurança eram uma presença constante na sua vida e achava difícil misturar-se com os seus colegas. Embora os seus colegas de turma se lembrassem dele como alguém educado e sociável, Barron costumava estar sozinho, preferindo manter-se longe dos olhares públicos. Ao longo destes anos, Melania manteve-se um apoio constante e inabalável para Barron. Continuou a defender o bem-estar das crianças através da sua campanha Be Best, que foi parcialmente inspirada pelo seu desejo de criar um mundo mais seguro e mais gentil para Barron. Melania manifestou-se contra o cyberbullying e enfatizou a importância da bondade e do respeito, na esperança de proteger o seu filho do pior do vitriolo online e do julgamento público. Apesar de tudo, a história de Barron é de resiliência. A sua força silenciosa e os valores incutidos pela mãe moldaram-no no jovem confiante que vemos hoje. O que começou como uma viagem sob o constante olhar do público tornou-se uma história de determinação silenciosa, mostrando ao mundo que, apesar das pressões da fama e da política, Barron Trump emergiu como alguém totalmente seu, e embora o seu caminho esteja longe de terminar este momento no tempo, aquele que deixou até os seus pais em lágrimas, marcou o início da notável transformação de Barron.